Olá, pessoal! Você está conectado porque a Uni tá on! Então, é com muito prazer que a gente dá início a esse episódio, né, da Uni tá on, que é um podcast pensado pelo setor de educação corporativa do Grupo Mateus. É uma ferramenta nova que a gente está trazendo para o grupo para falar sobre muitas coisas. Muitas coisas, sobre literatura, sobre o mundo corporativo, sobre cultura, e para tanto, hoje, não é isso? Eu me chamo Suiane, vamos nos apresentar. Vamos, é isso, amiga. Pessoal que não conhece a gente, pois né? Pois é. Eu me chamo Suiane, eu sou a bibliotecária do setor da Uni Mateus, setor de educação corporativa, responsável pela nossa biblioteca Maria Firmina dos Reis. É isso mesmo, pessoal. Nós temos uma biblioteca no setor de educação corporativa. Em breve em todas as regionais. Com certeza. Do meu lado aqui eu tenho meu amigo, parceiro de setor. Exato. Eu me chamo Emerson, sou analista de RH aqui da universidade. Atualmente eu trabalho com os cursos EAD na plataforma GUP. Então, tudo que é voltado para a educação à distância, eu que tenho lá uma pontinha do meu conhecimento. Então, tentando ter, né? E hoje nós temos aqui uma convidada especial, tem que ter aqui na lista porque o currículo dela é extenso. Pesado até, né? Pesou aqui na folha, mas enfim. Nós temos aqui a Leane Dias, que ela é psicóloga, graduada pela Universidade Federal do Maranhão. Ela é especialista em atenção à saúde da mulher. Atualmente ela trabalha aqui no grupo, né, como psicóloga organizacional e do trabalho, dentro do Núcleo de Saúde Emocional, que é vinculado ao setor de saúde, segurança e meio ambiente, que é o SSMA, né, que todo mundo já conhece aqui do Grupo Mateus. Então, vou deixar agora a Leane se apresentar um pouquinho, falar dela. Mais uma vez, bem-vinda, viu, Leane? E obrigado demais, a gente agradece demais por ter aceitado esse convite, participar aqui dessa nova empreitada do setor de educação corporativa. Pessoal, eu queria primeiramente agradecer, né, assim, pelo convite, pela oportunidade, né, de vivenciar essa experiência e da gente poder conversar sobre algo aí tão importante, né, que é a literatura, que é esse gosto aí pela leitura. Como vocês já falaram, eu sou psicóloga organizacional e do trabalho aqui do Grupo Mateus, né, atuo vinculada aí ao setor de saúde, segurança e meio ambiente. E só para falar um pouco aqui sobre as minhas atividades aqui no grupo, o Núcleo de Saúde Emocional, ele é responsável por tudo aquilo que tem a ver com a promoção e a prevenção de saúde mental e de qualidade de vida do trabalhador, né? Então, onde a gente estiver falando aí sobre saúde emocional, sobre saúde mental, provavelmente o Núcleo de Saúde Emocional vai estar envolvido, né? Então, a gente realiza hoje atendimento psicológico breve, né? Tanto presencial quanto online. A gente tem uma parceria com a Uni Mateus, né? Ministrando aí uma disciplina dentro aí da carga horária, que é de gestão das emoções. A gente também realiza várias atividades de psicoeducação, né? O que é isso? A psicoeducação é você aproximar aquele conhecimento ali da psicologia do nosso público, né? Você trabalhar ali alguns conceitos e trazer isso de uma forma mais próxima para as pessoas. Então, a gente realiza rodas de conversa, a gente faz treinamento, workshop, né? A gente tem trabalhado também aí no levantamento de alguns indicadores de saúde emocional, para a gente compreender aí quem é esse perfil, né? Qual é o perfil desse trabalhador que tem buscado os serviços do núcleo, né? Então, isso aí é um pouquinho do que eu tenho feito em parceria com a Samires, né? Que é a outra psicóloga organizacional aqui, que a gente trabalha junto aí nessa empreitada. Aí aproveita e deixa aí pro pessoal como é que eles fazem para procurar acesso, essa né? ajuda, para ter acesso. Então, hoje, pessoal, para você ter acesso à solicitação de atendimento psicológico, é através do aplicativo Maestro, né? Então, ficou assim bem mais fácil, bem mais acessível, né? Você vai lá no item da rotina, né? E aí a gente vai ter o item saúde emocional. Você vai ser apresentado a um formulário de inscrição que vai ser solicitado ali algumas informações, né, pessoais, e a gente vai receber a tua inscrição. Tá certo? Então, a forma de você acessar, né, e solicitar esse atendimento psicológico hoje é através do aplicativo Maestro. Legal. Qualquer um pode se inscrever, né? Qualquer um pode procurar, tá? não Então, tem assim, de critério. todas as regionais, isso, exatamente. Todo mundo tem acesso e aí vocês retornam o contato com quem fez a solicitação para atendimento. Exato. Né? A gente tem um prazo, né, para retornar,
mas a gente sempre coloca que ali algumas situações que possam ser mais emergenciais, né? A gente tem alguns outros canais de solicitação através do RH, nossos técnicos de segurança, técnico de enfermagem, a gente também tem essa parceria. Perfeito. Legal, bacana. Então, como a gente havia falado, né, esse podcast foi pensado numa maneira também da gente atingir o pessoal que não está aqui em São Luís, que se encontram nas lojas, que estão nas regionais, para que eles tenham conhecimento do que a gente anda fazendo aqui na Unimatheus, né? Além de todo o trabalho que a gente já desenvolve, a gente queria, teve uma necessidade de alcançar o pessoal e levar um pouquinho de informação, de cultura, de literatura, que é um viés que a gente está tentando desenvolver, né, aqui dentro do grupo. Até porque a biblioteca ela é um setor novo, ela é um setor recente, a gente inaugurou agora em março de 2023. E assim como a Unimatheus, a biblioteca também está de endereço novo, né? Não, sim, Emerson? Onde é que a gente está agora, Emerson? Hoje nós estamos aqui localizados em São Luís, né? Na Black Swan, no bairro da Coama. Fica ao lado do prédio da RH. Então, você colaborador que quiser tirar um tempinho aqui para dar uma leitura, para estudar. Nós temos livros técnicos de ficção. Então, você que quer passar o tempo, alguma coisa assim, você pode vir aqui, conhecer a nossa biblioteca física, tirar um tempinho para leitura e estudar, né? Verdade. O ambiente, o espaço hoje da biblioteca física, ela é aberta para todo mundo. Claro que por conta de burocracias e algumas questões, os empréstimos domiciliares que hoje a gente realiza são específicos para alguns colaboradores hoje, administrativo, RH e Pulse, mas existe um projeto de alcance também para quem não é, para quem é das regionais e para quem está nas lojas. Mas o espaço físico que hoje a gente tem está disponível, fica disponível para quem quiser vir fazer uma leitura em loco ou aproveitar o nosso espaço para ler, para estudar, porque biblioteca é um espaço para isso. Exato. Né? Enfim. E nós aqui com a nossa convidada, muito que especial, a Leane Dias, é uma leitora assídua, né, da nossa biblioteca. Essa também foi uma das razões da gente ter feito para vocês convite. E aí a gente queria entrar nessa parte da sua vida pessoal, profissional. E que contasse pra gente como foi que surgiu a Leane leitora, as tuas lembranças dos primeiros livros que tu teve contato na vida. E de que maneira isso te ajudou, assim, a te desenvolver. Como despertou esse interesse, né? Como foi que começou? Conta aí um pouquinho da tua história. Isso. Então, pessoal, a gente vai voltar um pouquinho, né? Fazer esse resgate aí dessa história. E eu tive muita influência da minha mãe, né, nesse processo aí de inserção na leitura. Então, assim, eu tenho recordações que a minha mãe sempre estava ali comprando livros, né, porque ela é uma pessoa que gosta muito de ler, né. Então, eu tive muito essa influência da minha mãe. E aí, na escola, né, tinha muito aquilo dos paradidáticos, né, não sei se vocês recordam, né. Então, tinha sempre as indicações ali dos paradidáticos para aquele semestre, né, para aquele período. E aí, eu fui fazer um resgate da minha primeira leitura, né, que eu recordo, que foi um livro chamado Bom Dia, Todas as Cores, né? Não sei se o pessoal já escutou falar desse livro. É uma obra da Ruth Rocha, né, que é uma escritora aí, infantil. E ele é um livro, assim, bem interessante, que ele fala da história de um camaleão, né? Um camaleão que mudava de cor, só que ele mudava de cor para agradar as pessoas, né? Então, ali, como a maioria dos livros infantis, tinha aquela lição ali ao final. A moral da história. Exatamente. Legal. Né? Então, tinha ali uma lição que ficava para a gente diante daquilo que acontecia daquele contexto. E eu lembro que eu li esse livro mais de uma vez, né? Então, assim, é a primeira recordação que eu tenho. Então, foi muito nesse campo dos paradidáticos, ali no processo mesmo da escola e por influência da minha mãe. Aí, depois, isso foi se desenvolvendo, né? Enveredando aí para outros campos aí literários, né? Outros gêneros. Eu percebo isso, assim, geralmente as pessoas que são leitores, que gostam de livro, que estão sempre com o livro, essas experiências sempre que vêm da infância, sob a influência de alguém, um familiar próximo, né? E aí vem trazendo esse gosto
e tudo é bem interessante, é bem bacana mesmo. E para ver que desde a criança a leitura já é um estímulo, né? Então, como que a gente recorda, entende o moral da história, né? O que aquele livro está passando pra gente. E como é marcante, né? A leitura, então, é bem presente essa questão do desenvolvimento da pessoa. E o que não, mas é importante, é verdade, uma verdade que tu tá falando. E o que eu vejo hoje também, enquanto mãe também, bibliotecária enquanto mãe, é a concorrência dos livros hoje com esse mundo digital, com o celular, com o tablet, né? Sim. E eu não digo que eu não sou usuária das redes sociais, das mídias sociais, eu utilizo. Mas é a tentação que você tem ali de ter a informação mais rápida, ou de estar ali num vídeo e tudo, e o livro. E hoje isso para criança... Porque na minha época não tinha, não que eu seja tão velha assim, pelo amor de Deus. Mas não tinha a facilidade que a gente tem hoje de ter uma internet, um celular. Então, eu lembro que eu fazia as minhas pesquisas escolares na Biblioteca Pública Benedito Leite. Gente, eu cheguei a fazer pesquisa na Benedito Leite. E você era um dos poucos lugares onde hoje você tem uma facilidade. Você quer saber de uma coisa, digita ali no Google. Já tá lá a informação. Tá lá, o papai Google tá entregando tudo pra gente. Antigamente tinha que saber qual livro que ia pesquisar, qual página tava a informação. Pois é, e hoje não. Você vai... antigamente, eu lembro, eu ia pra biblioteca fazer aquela pesquisa, né? Enfim. E eu vejo hoje isso com muito mais dificuldade. Você, dentro de casa, tá ali incentivando a leitura com teu filho, porque tem essa questão dos joguinhos, do eletrônico e tudo. Eu até percebo que pra gente talvez fosse mais fácil, porque não tinham as opções que nós temos hoje. Não é, gente? Né? Essa sensação que a gente tem. E aí, eu queria que tu continuasse falando essa questão, eu também percebo, enquanto bibliotecária, né? E que tu és uma leitora diversificada, né? Sim. E lembrando também o pessoal que o acervo da nossa biblioteca, legal falar, nossa biblioteca é uma biblioteca corporativa porque ela está aqui, ela funciona dentro de um ambiente corporativo, né? Mas o acervo dela é diversificado também. Como o Emerson já falou, a gente tem os livros técnicos, mas também temos livros de ficção, de romance, literatura brasileira, infantil, inclusive nós temos um acervo bem legal. E tu és uma leitora também diversificada, porque tu sempre está ali intercalando entre livros de ficção e técnicos. Aí eu queria que tu falasse também para a gente como é que tu faz essas tuas escolhas de leitura e de que forma também as leituras técnicas também vão te auxiliando nas tuas atividades. Mas que tu falasse um pouquinho também. É um prazer para ti a leitura, mas também faz parte das tuas atividades profissionais, né? E aí, assim, só retomando um pouquinho, esse processo, né, ali desses gêneros, né, teve muita influência também da minha mãe. Então, por exemplo, assim, só trazendo uma situação, né? A minha mãe foi quem me apresentou, por exemplo, Harry Potter. Legal! Eu acho que eu sou fã de Harry Potter. Às vezes não é tão comum, né? Então, assim, foi a minha mãe quem me apresentou, né? Então, esse campo aí já da ficção. E aí, quando você fala dessa minha diversidade aí dos gêneros, de fato, é bem, assim, misturado, né? Então, eu gosto de romance, né? Eu gosto dessa parte de ficção, eu gosto dessa parte de realismo. Tem a questão dos livros técnicos, né? E aí, algo que eu acho, assim, muito interessante na biblioteca, na nossa biblioteca aqui, é justamente essa diversidade, né? A gente tem inúmeros gêneros literários ali, né? Tem sobre viagem, né? Tem sobre vinhos, literatura estrangeira, literatura brasileira, né? Você tem a parte sobre biografia, né? Você tem a parte da ficção e tem as partes ali técnicas. Isso. Então, por exemplo, falando aqui da psicologia, a gente tem uma seção ali dedicada, né, à parte da psicologia. Inclusive, a gente aqui do Núcleo, a gente indicou alguns livros, né, que foram adquiridos, né? Certeza. Então, assim, pessoal, se vocês estiverem ali dentro da área de vocês, né, alguma indicação, algo que vocês estão percebendo ali que pode ser agregado à biblioteca, vocês podem conversar aqui com a Suiane, né, que ela vai pode encaminhar em busca, né? Isso. A gente tem um canal de comunicação da biblioteca que é o e-mail, é o biblioteca.mateus, @grupo
grupomateus.com.br, ele ainda tem o BR, e encaminhar as indicações, assim, que vocês acharem interessantes, que a gente deva ter no nosso acervo. Sim. Assim como o pessoal do SESMIT juntou uma quantidade bem bacana de títulos, e aí enviaram e todos foram adquiridos. Viu? Exatamente. Então, vocês podem fazer essas indicações, né? Que é uma forma de agregar, também de entender o que é que esse público está entendendo ali que é uma necessidade, né? O que é que eles estão achando que é necessário. E aí, nesse sentido do gênero ali literário, né, do que eu gosto, isso tem muito a ver com o momento. Né? Eu pensei, eu ia te falar assim, do teu momento. Tem muito a ver com o momento. Então, por exemplo, às vezes eu passo um bom tempo sem ler nenhum romance, né? Não tô ali muito afim de ler um romance naquele momento. E aí chegou um período que eu tava assim, nossa, eu tô com saudade ali de voltar a ler um romance, né? Tem a ver com depois a indicação que eu vou fazer aqui. Muito que né? bem. E aí tem períodos que eu preciso priorizar as leituras técnicas, né? Então, trazendo aqui para o campo mais profissional, como a gente tem essa seção da psicologia e nós aqui, enquanto núcleo, né, a gente precisa preparar muitos conteúdos, né, para os treinamentos, né, para as formações, para os workshops, né, para todas essas atividades de psicoeducação. Então, se tornou realmente o nosso meio ali de consulta, né? Mais uma forma da gente consultar. Tem também as caixinhas, né, algumas caixinhas ali que a gente pode usar para dinâmica, né, para intermediar algum tipo de intervenção. Então, isso tudo foi muito agregador para a gente, né, enquanto núcleo de saúde emocional. Bem legal, bem legal. Engraçado também quando eu tô, assim, querendo ter mais criatividade no meu trabalho, eu vou lá na biblioteca e eu pego um livro e começo a ler. Aí vem surgindo as ideias. Contigo também funciona dessa maneira? Exatamente. Então, assim, pode ver que às vezes, né, assim, eu apareço nos horários ali que é para ver ali algum conteúdo e possibilitar, né? A gente sempre precisa estar revisitando, né, esses materiais, né, que a gente vai criando, né? Então, se tornou mesmo essa fonte ali de consulta, né, para que eu possa estar, às vezes, tendo uma ideia, né, a Samires também. Então, é muito bacana. O que eu vejo na tua fala, sobretudo, nas experiências, assim, que uma coisa está sempre alinhada à outra. Você pode ser o profissional top de linha, mas as coisas hoje em dia vão mudando e com muita rapidez. E se tu não acompanha a rapidez com que as coisas hoje vão acontecendo, tu acaba ficando um profissional ali, né? Estagnado. E aí, como é que tu faz tu acompanha essa evolução? Com leitura e com, como tu falaste, assim, revisitando antigas pesquisas e estudos que estão ali registrados nos livros e tudo. Eu não consigo entender essa evolução profissional sem uma leitura. E para mim, eu não consigo compreender de que forma isso possa não caminhar junto, né? Do estudo. Eu não tenho muito hábito de ler e tudo. Mas e aí, tu tá por dentro do que tá acontecendo, né? No teu meio profissional, de que maneira que tu acompanha isso? Se não for com a leitura, com estudo, eu acho bem complicado a gente acompanhar. E outra coisa, aproveitando a fala, que tem uma história de que bibliotecário é só ler. Gente, pelo amor de Deus. Que história é essa? Amiga, é humanamente até impossível o bibliotecário ter lido todos os livros do acervo. Porque as pessoas veem, né? Porque tu já leu... Não, gente. Vamos quebrar aqui esse primeiro mito da história. O bibliotecário não vive só de ler. Viu? Não é isso. O bibliotecário é um profissional da informação, mas que trabalha com organização, com preservação, com disseminação. É mais ou menos essa pegada, viu, gente? Que o bibliotecário trabalha. Não é só. Não vai chegar assim, tu já leu isso aqui, me fala como é que é. Jurídico, já pensou um livro da temática jurídica de ler? Eu falo, não, vou passar vergonha. Isso não existe. E essa questão de só ler, não. A leitura é uma escolha de todo profissional. Não só o bibliotecário. Leio o que me é pertinente às minhas atividades e tudo é interessante. Mas não é só isso. E essa escolha de ser um leitor ou não é do profissional e da pessoa. Se eu quero me desenvolver, e como o Emerson falou, quando ele está em busca de ideias e tudo da melhor forma. Porque a leitura ela é uma atividade para o cérebro. Exato, exatamente.
E de que forma que tu vai exercitar teu cérebro. Se não é com leitura, gente, se tem uma outra aí que eu não sei, por favor, me encaminhe. E às vezes nem precisa ser um livro técnico, um livro assim, que seja voltado para uma área específica. Às vezes também quando eu tô querendo ter essas ideias ou querendo melhorar a minha dicção, eu começo a ler um livro de ficção. Sim. Que tem, por exemplo, tem um livro que é histórico, que é bastante antigo. Então, eles têm uma forma de... A linguagem, né? A linguagem é um pouco diferente, então a gente já começa a aumentar o nosso vocabulário, né? Com certeza. Então, não precisa ser um livro técnico para você se desenvolver. Pode ser um livro de ficção também. Tu tem essa experiência também com esse tipo de livro? E assim, né? Isso tem muito a ver com essa minha escolha desse livro, né? Que eu vou indicar lá no finalzinho. Porque, por ser um livro ali do século XIX, só adiantando um pouquinho, pessoal, né? Do século XIX, a gente vai se deparar com uma linguagem ali um pouco mais formal, né? E aí, eu acho que isso é agregador também, até para a minha parte profissional, porque a gente precisa a todo momento estar ali fazendo algum tipo de, né, escrevendo algo, produzindo um conteúdo. Então, a leitura, ela vai te possibilitar não só que você entre naquele mundo ali, né? Mas que você também possa desenvolver outras habilidades, né? Então, essa questão da própria oralidade, da escrita, né? Tudo isso vai ter uma influência. E aí, só voltando um pouquinho no que você falou lá da infância, dessa questão da concorrência com a tecnologia, a gente já tem alguns indícios aí do quanto que essa questão da tecnologia para o campo ali da infância tem trazido alguns prejuízos, né, no desenvolvimento de algumas habilidades que são importantes. Então, assim, esse incentivo à leitura desde a infância é algo muito importante, né? Algo que a gente precisa ali estar retomando, a gente precisa bater nessa tecla, né? É bacana, é importante mesmo. Aí, falando agora a Leane como psicóloga, né? Exatamente. Mas faz muito sentido. Até porque a gente chega num ambiente... Eu cheguei no Grupo Mateus há um pouco mais de 2 anos e com essa missão, assim. Vamos disseminar a leitura, vamos trazer livros. E aí eu digo, gente, eu consigo, porque você trabalhar o desenvolvimento da leitura com uma criança... não é nem tranquilo, mas você tem uma possibilidade de desenvolver várias atividades. Por exemplo, uma contação de história. Enfim, são várias situações que você pode ter. E com um adulto que não teve o contato com o livro desde sempre. Eu já ouvi relatos na minha... Relatos? Eu já ouvi pessoas na biblioteca... Eu ouvi relatos, eu ouvi pessoas na biblioteca falar que o primeiro contato de livro que teve foi na faculdade. E aí, como é que tu faz para desenvolver a leitura com uma pessoa? Assim. Aí eu, nossa, como que faz, né? É uma missão, mas não é impossível. Eu acho que é um trabalhinho de formiga e movimentar e fazer rodas de conversa. Inclusive, clube de livros é uma possibilidade, né? Isso ajuda até a pessoa a se soltar e falar. Mas tem muitas questões, né? Que a gente pode trazer da literatura. Deixa eu ver aqui o roteirinho. Legal. Eu queria que tu falasse também pra gente qual o momento que tu tira para tuas leituras. Assim, se tem, né? Se tem esse momento e tudo. E como é que seria? O local, a hora, se tem. Porque às vezes as pessoas falam assim, não tenho tempo para ler. Eu tô sem tempo, minha vida é muito corrida. Eu não consigo parar para ler um livro. Tem gente que lê de manhã cedinho, tem gente que lê à noite, depois que chega em casa e tudo. A Leane, leitora. Qual é esse momento para a Leane, leitora? Pessoal, assim, nesse momento da minha vida, eu tenho optado mais por ler à noite, né? Eu acho mais tranquilo. Eu realmente preciso ali de um ambiente mais tranquilo, né? E eu tenho lido bastante aqui na nossa biblioteca. Então, no horário ali do meu intervalo, né? Verdade. Geralmente eu tô por aqui dando continuidade à minha leitura, né? E eu parto muito assim desse princípio de que você não precisa ali ler vários capítulos num dia, mas você vai fazendo um pouquinho a cada dia. Eu faço assim também, Leane? E tem períodos que eu estabeleço mesmo metas, né? Então, hoje aqui eu vou ler um capítulo. Às vezes é um capítulo de poucas páginas,
né? É um capítulo ali de 5 páginas, então que passa ali muito rápido, né? Verdade, eu faço assim também. Geralmente à noite e eu, pelo menos umas 5 páginas, eu tenho que ler mesmo caindo de sono. Mas, gente, pelo amor de Deus. É engraçado essa questão da meta que eu também faço. Eu falo assim, Sim. não, eu vou ler pelo menos um capítulo no dia. Só que aí a história começa a ficar boa, É, aí eu fico isso, assim, né? Ô, gente, eu quero ler o segundo. Vamos começar a ler o segundo capítulo também. Aí Sim, começa. Sim. Mas eu também vejo isso muito nos de ficção, assim, porque tu pega um livro técnico pra ficar com essa empolgação. Né? Aí, A por não ser que tu exemplo, esteja fazendo uma pesquisa. pensando no livro técnico, aí eu já preciso, aí eu já gosto mais mesmo durante o dia, né? Porque aí eu já gosto de escrever, eu já gosto de, né, fazer ali umas algumas marcações, né? Aí já é um outro processo em relação a um livro técnico, Sim. né? Perfeito. E aí a gente entrando aqui no nosso, com o intuito da gente fazer a divulgação do nosso setor, da biblioteca e tudo, da tua experiência, né, Leane, com a nossa, como tu falaste mesmo, assim, que tu utiliza, e é verdade, gente, viu, eu tô de prova. A Leane, geralmente no horário do almoço, como a gente tem um tempo, né, considerável para almoçar, ela almoça e utiliza... Não sei se... Porque meu colega tira um cochilo. Meu colega também tira. Então, é intercalar aqueles horários de tirar um cochilinho. Almoçar um cochilinho e o restante eu vou tirar ali na biblioteca para ler, né? É assim que é a tua rotina? Isso, né? Porque para mim... traz muito essa questão da tranquilidade, né? É um espaço ali muito tranquilo, né? Muito silencioso. Então, você pode realmente... se concentrar de uma forma com mais qualidade, né? Mesmo que você tire 15 minutos, mas são 15 minutos que aquele ambiente favorecendo isso te ajuda, né, nessa leitura. Fazer uma diferença, né? Eu também acho. E aí, quando tu pega o hábito, daqui a pouco tu tá fazendo de uma forma que tu nem percebe. E às vezes a gente fica se perguntando, gente, mas que hora que o benefício da leitura vai chegar na minha vida? Relaxa. Isso acontece aos poucos. Às vezes, quando tu vai precisar escrever um laudo, né? Que tu vai escrever uma... O que, amigo, que a gente faz? Trabalho, que tu vê a facilidade. Às vezes até conversando mesmo em aplicativo de conversa, a pessoa já começa a ter aquela desenvoltura. Você se articula de uma outra forma, né? É perceptível, e vai falando, aí tu, meu Deus, como é que vai conseguir falar? Gente, eu me expressei tão bem nessa fala aqui. Até... Às vezes eu tô numa DR, né? Tô numa DR, nossa, eu me expressei tão bem. É resultado do quê? Da leitura. Da leitura. Com certeza. E aí, só falando assim da minha história aqui na biblioteca Maria Firmina dos Reis, eu comecei com as leituras técnicas, né? Eu lembro que no começo eu só ia na sessão ali da psicologia. Eu só ia nessa sessão. E depois eu digo, não, gente, eu vou explorar isso aqui mais um pouco, né? E aí eu já parti ali para o campo da ficção, né? Para algumas outras leituras de romance, né? Que eu já gosto também. Então, assim... é muito diverso, né? Tem para realmente todos os gostos. Não, é verdade, assim, porque lá na biblioteca, não sei se vocês sabem, né? O usuário, ele pode pegar até 2 livros emprestados. Então, a Leane, ela faz assim também. Ela sai com os 2 livrinhos ali. Um de romancezinho, para dar uma aliviadinha na atenção. Exatamente. É bem isso, né? É bem isso, assim. Vou levar aqui o meu técnico para me auxiliar, mas eu também vou levar um que é para relaxar. Então, relaxa, estudo, relaxa. Com certeza. É mais ou menos isso mesmo. Tem alguma outra pergunta, amiga, para fazer que eu esqueci? Assim, para te dar uma opinião sobre o acervo, se ele vai, se tu entende que ele vai agregar com os nossos colaboradores. Se a gente está no caminho certo. Se a gente está no caminho amigo, certo, assim, tua visão de fora, tu acha que o acervo que a gente tem hoje, ele vai ajudar no desenvolvimento das pessoas, dos nossos colaboradores? Com certeza, né? Um primeiro ponto é essa diversidade, né? Como você falou, apesar de ser uma biblioteca ali corporativa, mas ela não se volta apenas para essa parte ali específica, né? E técnica. Tem toda essa diversidade. Um segundo fator, pessoal, que eu não falei anteriormente, são as edições. Vocês precisam ver as edições que são escolhidas, né? São muito lindas.
capas, né? Você vê, assim, vejam lá a coleção do Harry Potter. Vocês vão ter vontade de levar pra cá. Eu sou fã também, né? gente. Porque eu tenho a coleção bem velhinha. Eu também tenho, né? aquela bem no começo. Simples, né? Não, gente, modéstia à parte, eu tenho que concordar que eu faço um capricho. Exato. Só que tem duas versões, né? Uma com capa dura e a outra com a capa normal. E as duas são perfeitas. Então, vocês vão ver as melhores edições que tiverem sido publicadas, vão estar por lá. Modéstia à parte. É sério isso. Modéstia à parte, eu tenho que puxar aqui, né, pra mim, que eu... Não, gente, é com carinho. A gente tem caprichado nas escolhas das edições, cada uma mais linda do que a outra. E, às vezes, tu fica com curiosidade de ler o livro ali pela capa. Pela capa. Né? Aquela questão do não vamos julgar pela capa, mas às vezes a gente julga, e às vezes a história até surpreende a gente. Às vezes não. Às vezes não. Mas a gente vai levando, assim. Mas a gente tem tido um cuidado bem bacana nas escolhas das edições atualizadas, de conteúdos, assim, que a gente acha interessante. Claro, e aí já entrando, né, no campo da indicação da nossa participante, né, não, amigo? Dos clássicos. A gente também teve um cuidado de trazer os clássicos, tanto mundiais, quanto brasileiros, quanto nacionais, para fazer parte do nosso acervo. E aí, amigo, eu queria que você falasse agora da sua indicação, que é um clássico mundial, né? Exatamente. Então, pessoal, contando a história aqui de por que eu vou indicar esse livro, né? Esse livro, que se chama A Dama das Camélias, né, foi um livro que eu tive contato também lá durante o meu processo de formação na escola, já na adolescência, né? Foi uma das indicações ali de paradidáticos. E aí eu li ele numa versão reduzida, né? Que é aquela versão ali do paradidático. E quando eu estava ali em busca de um romance na biblioteca, eu me deparei com essa edição linda e maravilhosa. Né? Falando de novo como são bonitas, né, as edições. Exatamente. Né? Então, a edição que eu li era daquela capinha bem fina, totalmente diferente. Muito bem. Essa daí é uma capa dura, né, da Martin Claret, que é editora, linda mesmo. Bem... Né? E aí eu me deparei com esse livro, né? Eu falei assim, nossa, eu vou ler esse A Dama das Camélias de novo, que faz muitos anos que eu li, e eu lembro que eu gostei muito. Né? Amiga, e aí só uma informação, a versão original desse livro, ele é de 1848, e essa edição que nós temos na biblioteca é uma edição de 2021, então mega atualizada, né? Continue, amiga, por favor. Exato. E aí, pessoal, A Dama das Camélias é um livro do Alexandre Dumas Filho, né? É filho do grande escritor Alexandre Dumas, né? Que escreveu O Conde de Monte Cristo. Que nós temos. É um outro livro maravilhoso. Nós temos várias edições, inclusive, só aproveitando tua fala, inclusive uma aquela editora de suspenses. Me fugiu a cabeça, não vou lembrar agora. Muito massa. Eu lembro já também. A gente tem várias edições do Conde do Monte Cristo e uma com a capa mais linda do que a outra, verdade. Além do Conde do Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros. Isso, exato. Dark Side, exato. Lembrou? A editora. Então, esse livro, né, o que é que ele vai retratar? Né? É um livro ali de 1848, que ele vai se passar em Paris, né? Paris ali do século XIX. Então, ali, quem gostar, né, pessoal, de voltar um pouquinho na história, né? É algo que eu me interesso bastante. Também gosto. De entender como que era essa sociedade naquele período, né? Quais eram as características ali das relações, o que é que o pessoal fazia nesse período, como que eram as atividades, os trabalhos, né? É muito bacana porque a gente volta realmente ali no tempo, né? Volta para esse período ali do século XIX. E aí vai apresentar a história, né? Não sei se vocês conhecem, da Margaret e do Armand, né? A Margaret era uma cortesã, né? Que vivia ali no campo ali do luxo, né, desse mundo das aparências, né, sendo subsidiada ali por alguns homens nobres, né, burgueses. E o Armand, um jovem ali, estudante de direito, né? E aí eles se conhecem, né? E passa a estabelecer ali um relacionamento
E, amiga, e aí a gente pensa assim, se hoje isso causaria um certo desconforto, vamos Imagina pensar numa naquela Paris do época. século XIX, né? Exatamente. Onde, como tu já falou no início, que as aparências têm um valor, tinham, E que tem hoje todo um tem. cenário né? histórico Mas lá hoje- naquela época, né? Do dos século XIX, costumes dos e tudo, costumes, né? da aparência, porque tinha muita questão da família, né? Do nome, de Justo, carregar isso. isso. Como a Leane falou, a nossa mocinha, a gente pode chamar assim, do a livro, Margaret. a Margaret, ela era uma cortesã, que para quem não sabe, gente, cortesã era o quê, amigo? Era- É o quê hoje? Assim, uma garota de Falando assim, vida bem... fácil. Era uma Isso. mulher né, de Isso, que uma trabalha acompanhante. Uma acompanhante, Vamos usar um pronto. termo assim mais leve, Uma né? acompanhante de Que hoje- luxo, né? Isso, De luxo, isso, ela. exatamente. Então tem tudo isso que vocês estão falando, né? Da aparência, o próprio preconceito. Então, como que essas mulheres eram vistas nessa sociedade, né? Sim. Então, como que um jovem ali, né, estudante de direito, né, com a família dele, como que isso ia ser visto por essa família? Então, eles vão juntos ali nesse romance enfrentar uma série de questões, né, Sim. relacionadas ao preconceito ali social, algumas questões também de saúde que vão comparecer, a interferência da família diante disso, né? A família dele era uma Isso, família conhecida lá tradicional, naquela época? Era uma tradicional? família tradicional, Sim, né, sim. ali da época, que vai interferir nesse romance, e o próprio dilema vivido pela nossa personagem principal, né, porque ela vai se ver ali diante de uma perspectiva de talvez mudar ali essa relação dela, né, como ela se posicionava ali diante da sociedade, né, Sim. de precisar abrir mão de algumas coisas para poder viver esse romance. Esse romance. É. Legal. E aí, assim, só perguntando sobre a narrativa. Quem é Uhum. que faz a narrativa do livro? É a personagem? Não. A narrativa é feita por um terceiro, Ah, né? sim, Uma terceira sim. pessoa que vai ter contato com o Armand. E aí vai contar a história deles dois, né? Sim. Então, durante a obra, a gente vai ser apresentada algumas cartas, né? Então, tem isso. Como que essa comunicação era acontecia na nesse época período? que não existia É celular, como que não verdade. acontecia. Carta, né? Legal. Você como que combinava acontecia. ali, né, marcava com a pessoa, olha, você pode me encontrar, né, à meia-noite que eu estarei lá, e mandar a carta, o E empregado entregar entregar essa carta. E aí né? até o Facilidade. horário é aquela questão também de não ser visto, né? Com uma pessoa Exatamente. que antigamente, né, que era chamado cortesã. Isso. Então tinha que ser um momento que não estava muito movimentada a rua, Uhum. que já estava todo mundo em suas casas, né? Isso. Muito legal. E aí a gente também vai se deparar com essa questão, né, das festas, do teatro, das óperas, O que né? se fazia o que é que o pessoal culturalmente, fazia né? O movimento. culturalmente, Legal. isso, Bacana. no período ali da Paris do século XIX. Então, ele vai trazer ali o nome de algumas ruas famosas, né? Então, você vai poder imergir realmente nesse contexto cultural e social desse período. Sim. E aí, para mim, isso é muito interessante, né? Porque eu tenho curiosidade, né, sobre a história, enfim. E, ao mesmo tempo, tem esse romance aí acontecendo, os dilemas, né? Esse sofrimento diante desse contexto. Então, é um livro aí para quem gostar desse campo aí, né? De romance, da literatura. mistura É um um pouquinho certo de história, é um né? certo romance De proibido, história. né? Isso, de cultura. exatamente. E é uma cultura diferente da nossa, né? Uhum. Porque é uma que acontece num outro país. E Isso. aí a gente vai conhecer um pouquinho. Não tem melhor maneira da gente Sim. gente Sim. entender Sim. hoje, conhecendo o Uhum. passado, né? E Isso. é um romance romântico, Sim. né? Com alguns dramas e alguns Exatamente. percalços Eu gosto que disso. vão Eu surgir. Eu gosto também do gosto. Dramas. Qualquer coisa muito melosa também, né? tem que ter um drama, Com né? certeza. E aí, até falando legal Uhum. esse ponto que tu tá trazendo do livro, para dizer pro pessoal, porque eu vejo muito isso, assim, as pessoas vão, eu queria um romance. O romance, ele é uma narrativa que pode não ser uma coisa. Pode não ser uma história só de amor, Uma mas é uma inclinação história. amorosa, né? Não, é uma história contada ali, Uhum. através de Pode ser uma. tragédia. Pode, Sim. e é um romance. O romance, a minha vida pode dar um romance, porque é uma Uhum. história que eu vou estar ali contando, né? E aí é legal ter esse Uhum. conhecimento, assim. Que romance nem sempre é do romance romântico e nem Sim. sempre vem contando a história de um casal. O que não Uhum. mais o que é diferente da Uhum. tua indicação.
publicação. Então, Sim. só para deixar esse pontinho claro pro pessoal. E a linguagem, assim, do livro, o que tu achou? É uma linguagem que tu remoto, vai lá naquele, como era antigamente? Isso, é uma linguagem bem formal, né? Então, assim, a gente vai se deparar com algumas palavras que às vezes a gente vai precisar até pesquisar, né? Para entender o que eles estavam dizendo. E só falando aqui também do título, durante a história vocês vão entender por que o nome é A Dama das Camélias. Né? Foi uma curiosidade que eu tive também. Não vou revelar. Não revela, que é pra gente ficar com um gostinho. Tem que ler, né? Pra conhecer a história e entender o porquê do título do livro. Outra coisa também legal que é pra gente destacar dele é que ele, mesmo abordando um romance impossível entre um burguês e uma mulher, né, da noite, vamos dizer assim. Uma acompanhante, mas que foi muito bem aceito e que, pelo sucesso, a gente tem informação de que ele foi roteirizado para o cinema, né? Sim. Para ópera e teatro. Inclusive, o teatro foi o que mais marcou, né? Que foi adaptado para o teatro e teve toda uma questão. Chegou aqui no Brasil também, né? A peça, o filme, no caso, a peça rodou mais lá em Paris. Mas assim, enquanto leitora, e eu também curto muito cinema, filme, série, essas coisas. Mas das minhas experiências, enquanto leitora, que eu li o livro e assisti o livro pra sempre ganha, né? A riqueza dos detalhes, e às vezes até uns personagens que estão no livro e que não aparecem pelo tempo tudo, né? Eu e que tem isso de você estimular a sua imaginação, né? Você vai criando ali, eles né? vão desenhando, né? Numa tarde de sol, as folhas do outono caíam. Então, aquilo ali toda aquela descrição, né? Que tu vai desenvolvendo pra estar conectado na história. Muito, muito legal. Agora conta aí um pouquinho da inspiração desse romance, né? Porque tem uma história aí com o autor. Exatamente, né? Tem uma questão aí pessoal, e bem no comecinho dessa edição, eles trazem até, né, no prefácio essa história. Contando a história do livro, né? Essa história do legal, livro ali. Bacana. Que o Alexandre Dumas, filho, ele vivenciou, né, isso ali na vida dele, né? Ele teve ali um romance com uma cortesã, né? E aí, diante disso, ele escreveu essa obra. Então, quase que uma biografia, mas aí ele já coloca umas personagens, ele cria um ambiente para não ser tanto uma biografia. Isso. Interessantíssimo, gostei. Quer mais, amigos? Estamos esquecendo de mais alguma coisa? Mas eu acho que não. Muito legal. E aí, lembrando o pessoal que ficou curioso e quer conhecer a história da Dama das Camélias, que é um clássico mundial, como eu havia falado, do Alexandre Dumas. É Dumas, né? Dumas. Eu tô falando certo, gente? Eu acho que é Dumas. Filho. Essa edição a gente tem na nossa biblioteca, Maria Firmina dos Reis. Se você está com interesse e quer conhecer um pouco mais desse romance, você encontra esse exemplar lá, que tá, inclusive, com a Leane. Assim, já está em empréstimo, né? Mas pode fazer reserva, assim, né? Mas pode fazer reserva, assim, que ela devolver e eu registrar no Eu sistema. Acho que eu vou fazer reserva, porque eu tava pesquisando um pouquinho sobre a história, eu me interessei, inclusive, eu quero saber por que a Dama das Gosta, amigo, Camélias. desses dramalhões românticos, de sofrimento, né? A gente sofre junto com o casal, meu Deus. O meu sentimento é compartilhado igual da Leane, porque eu gosto de vivenciar a época também. Então, eu gosto de pesquisar o que estava acontecendo. Então, inclusive, quando eu for ler esse livro, eu vou ver o que estava acontecendo no ano de 1848. Tanto em Paris quanto no Brasil, historicamente. É interessante. Estava tendo uma revolução lá? Será se estava tendo algum movimento social? Né, aqui no Brasil, o que estava acontecendo? Então, é muito interessante. Por isso que eu gosto desses livros clássicos também. E as roupas, gente, dessa época, né? Como que era todo esse figurino. Esse né? figurino. Então, assim, eu acho que pra lá cabia bem, né? Pelo clima europeu, mas eu penso, o pessoal aqui específico, em São Luís. Gente, no século XIX, com aquele bando de pano e vestido. O calor que a gente sente hoje. Andando só de carruagem. Né? Uma sombrinhazinha ali pra aliviar o sol da mulher que faz, mas enfim. Inclusive, tem até a silhueta dela, né? O formato de como ela estava vestida. Que ela era uma mulher muito bela, né? Descrito aqui no livro como uma mulher, assim, muito realmente que chamava atenção, né? Bonita, que chamava atenção. Tu pode falar que ela era à frente, assim, do tempo, ela era ousada pro que a vida que ela
decidiu, ou ela se colocou e ela... Um pouco, né? Ela era um pouco ali ousada, né? À frente ali do tempo dela também. Precisou ser, né? Isso. Até pra né? lutar, pelo amor. Aqui eu Uhum. falando e tal. Enfim. Mas é isso, amigo. É isso. isso. Então vamos aqui encerrar, né? Eu Oh. quero dizer que foi massa, foi perfeito. Te Pra agradecer. ficar mais tempo aqui conversando. Né? Mas tem Quem sabe ela traz outra indicação de livro, com né? certeza. Com Não, certeza. e assim, na biblioteca tem algumas obras que eu já li, né, externamente e tudo, e que eu, assim, indico muito, Super né? indica, A gente né? tem a Biblioteca da Meia-Noite, né? perfeito. Tem a coleção do Harry Potter, A gente tem precisa outras coleções conversar de sobre ficção. Harry Potter. A gente precisa. Não, a gente faz, a gente Precisamos pode já conversar ler de o Harry Potter umas 3 Sim. vezes. Então, eu acho que aí é uma deixa pra gente convidar a Leane pra ela vir fazer um episódio gente. só pro Harry Potter. Eu vou É. ficar meio aqui de lado, porque eu já vou confessar que eu só assisti os A gente pode filmes. fazer uma comparação do livro. do Mas aí vocês vão me filme, falando. Esse fazendo. personagem bem aqui não tinha no livro, E não. tem muitos Isso aí personagens vai- que não tem. Isso aí foi É. Tem muitos inventado. personagens bem- a queridos gente no faz- livro que não tem no filme. A gente faz um episódio. Tá aí pro Pronto. convite, amigo, né? Pronto, Não? vamos Pra convidar gente fazer um novamente. episódio só do Harry Potter. Vai ser ótimo. Não, vai ser perfeito. Então, amiga, mais uma vez eu quero te agradecer, dizer que foi muito bacana te ter aqui, que esse convite não foi à toa, porque realmente você é uma pessoa que utiliza do nosso Sim. acervo, do nosso espaço e a intenção do nosso podcast. A Unitaum é isso, é também divulgar as atividades que a gente tem feito no setor Uhum. e também divulgar a nossa biblioteca, que é um espaço muito bacana. Eu particularmente gosto muito, é um projeto inovador, Sim. né? E que é um meio que a gente achou. E que bom que tu aceitou vir fazer parte dessa empreitada aqui com a gente. Obrigada. Com a tua indicação, que é massa, viu? E se tu quiseres deixar mais um recado, um momento aqui pro pessoal, fique à vontade, amiga. Gente, convidar vocês, né, a virem aqui para a biblioteca, né, experimentarem, viverem essa experiência aqui. Vocês vão ver que é um ambiente muito acolhedor, né? É um ambiente muito agradável. A bibliotecária também é gente boa, né? Exatamente. Nossa bibliotecária aqui vai ajudar vocês. Com Se vocês certeza. estiverem ali meio duvidosos, não sabendo ali por onde começar, querendo alguma indicação, né? Apesar que o bibliotecário não lê tudo, não lê tudo, mas tá? sabe do que tem. Mas E não ele sabe aquela que tem. que a gente vê, bibliotecária é aquela pessoa rígida, Não, brava, não é. gente, eu Não sou é. boazinha, Ela é- eu sou pai Mas Não, da ela é boa. ótima, gente. Inclusive, quando a gente tá ali, o empréstimo tá vencendo. Ó, é abafa. A Suiane que foi, eu Abafa. perdi aqui o prazo. Mas a gente resolve. Tu tem jeito. Tu tem Não, eu ia jeito. falar que você lembra a gente ali, às vezes, né? Também. Que pronto. E aí a gente consegue se organizar, se antecipar. Então, a nossa bibliotecária aqui é maravilhosa, tá certo? Então, pessoal, venham para nossa biblioteca, né? Vivam aqui essa experiência, aproveitem. Vocês vão ver que é um acervo muito diverso, né? Que vocês vão se sentir bem aqui, tá bom? Queria agradecer vocês pelo convite, Foi né? massa. Foi Muito legal. obrigada, realmente, aí pelo convite. Passou assim rápido, né? Passou muito rápido. Verdade. É. Agora a gente tá falando de coisa boa, de coisa legal, É a gente verdade. realmente não percebe. É. Literatura, livro, e se for deixar, a gente fala aqui até não ter mais o assunto, mas é muito legal. E estamos aí, pessoal, aberto. Temos outras indicações, né? Então, se quiser Pronto. chamar de novo, podem chamar. Chamaremos, né, Chamaremos. amigo? Chamaremos, com certeza. Obrigada, amiga, foi um prazer te ter aqui com a gente. Eu que agradeço. E aí, amigo, a gente deixa um recadinho pro pessoal, que é o quê? Você tá conectado? Por quê? Por quê? Porque A a Uni Uni tá tá on. on. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente.